O sol se ergue sobre o imponente Egito. As pirâmides lançam longas sombras sobre o povo hebreu, que vive sob o jugo da escravidão. São chicoteados, forçados a erguer monumentos ao orgulho de Faraó. Mas mesmo debaixo de açoites, o povo se multiplica. A vida floresce no meio da opressão. O trono treme. Faraó, divinizado pelos egípcios, mas profundamente inseguro, sente o peso de uma ameaça silenciosa. Ele não teme armas. Ele teme bebês. Teme o crescimento do povo de Israel. E então, o decreto ecoa como trovão nas casas dos hebreus. Matem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Apenas as meninas viverão. Silêncio, choro, desespero. Mas é nesse silêncio que duas mulheres se levantam. Sifrá e Puá não são rainhas, não empunham espadas, não têm poder político. São parteiras. Suas mãos estão acostumadas a sangue, mas o sangue do nascimento, não da morte. Quando o decreto chega até elas, algo dentro de si se rebela. Não é apenas um instinto. É fé. É temor a Deus. Elas, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha ordenado. Elas arriscam tudo. A cada nascimento, o dilema: obedecer ao homem mais poderoso da terra, ou obedecer ao Deus invisível. Elas escolhem Deus. Nos porões das casas, nas sombras da noite, os gritos de parto se misturam aos sussurros de oração. Quando nascia um menino, seus pequenos corpos não eram entregues à morte. Sifrá e Puá os escondiam. Alimentavam esperança. Criavam um futuro. A notícia chega ao palácio. O rei não compreende como os meninos continuam a nascer. Furioso, chama as parteiras. Por que deixaram viver os meninos? Imagine o silêncio no salão. Sifrá e Puá, duas mulheres humildes, diante do homem que com um gesto poderia matá-las. Mas com sabedoria e coragem, respondem: as mulheres hebreias são fortes. Dão à luz antes que cheguemos. Deus vê. Deus não é indiferente às pequenas grandes decisões. E Deus foi bondoso com as parteiras, e concedeu-lhes famílias. Enquanto Faraó tentava destruir a vida, Deus estava criando linhagens. É por causa da coragem silenciosa dessas duas mulheres que Moisés pôde nascer. E por causa de Moisés, o povo pôde ser liberto. O êxodo começa não com milagres espetaculares, mas com duas mulheres que escolheram a verdade e a vida, mesmo sob risco de morte. Elas não empunharam espadas, mas resistiram com a alma. A verdadeira guerra se vence com escolhas morais. Elas não temeram o rei. Temeram a Deus. Isso as guiou à ação certa, mesmo quando parecia perigoso. Sifrá e Puá eram mulheres, estrangeiras, sem status. Mas foram instrumentos nas mãos de Deus para preservar uma nação. Elas eram só parteiras, mas a sua profissão se tornou missão divina. Não existe trabalho pequeno quando é feito com temor e justiça. Você vive num mundo onde muitas vezes a cultura manda você calar, se conformar, obedecer à voz mais alta, mesmo que ela contradiga os princípios de Deus. Mas, e se você for chamado para ser uma Sifrá, uma Puá? Ser fiel nas pequenas escolhas pode ser o fio que segura o destino de uma geração. O reino das trevas e a luz que resiste. Imagine viver num sistema onde a vida não vale nada, onde a opressão é normalizada, onde uma criança pode ser arrancada dos braços da mãe apenas por ser menino. Esse era o Egito naquele tempo, um império onde a morte era legal, mas a compaixão era crime. E, nesse império, Deus escolhe duas mulheres para plantar sementes de luz. Elas não tinham exércitos, não tinham cargos, nem mesmo tinham proteção. Mas tinham algo que os faraós não entendem: temor de Deus e amor pela vida. Sifrá e Puá nos ensinam que o mundo muda não com força bruta, mas com pequenos atos de fidelidade em nome da justiça e da vida. Você não precisa de posição para ter propósito.
Sifrá e Puá eram apenas parteiras. No contexto da época, isso significava que elas eram mulheres de serviço, sem influência política, sem status. Mas veja como Deus reescreve a lógica humana. Ele escolhe quem está no porão para abalar o trono. Talvez você pense que não tem influência. Mas onde você está, seja numa sala de aula, num hospital, num caixa de supermercado, numa casa simples, você pode ser a ponte entre a vida e a morte. Deus usa quem diz sim, não quem parece importante. Integridade é resistência silenciosa. Sifrá e Puá nos mostram que fidelidade à verdade em tempos de mentira é uma forma de guerra espiritual. A resistência delas foi discreta, mas explosiva. Elas escolheram fazer o certo quando o sistema inteiro dizia para fazer o errado. Hoje, talvez você enfrente pressões para compactuar com injustiça, calar diante de abuso, mentir por conveniência, manter a aparência em vez da verdade. Mas sua integridade, mesmo que ninguém veja, é uma semente de libertação. Proteger a vida é proteger o futuro. Elas salvaram bebês. Parece simples, mas aqueles bebês representavam o futuro da nação. Entre eles estava Moisés, o libertador. Toda vez que você investe em alguém, uma criança, um amigo, um jovem sem esperança, você está regando o futuro. Você nunca sabe se o bebê que você protege hoje será o libertador de amanhã. Não subestime os pequenos começos. Obedecer a Deus é o maior ato de coragem. Sifrá e Puá estavam diante de um dilema: obedecer ao rei ou obedecer a Deus. O que impressiona não é só o que elas fizeram, mas como elas temeram mais a santidade do que o poder humano. Muitas vezes obedecer a Deus vai te colocar na contramão do mundo. Vai parecer tolice. Vai custar amizades, oportunidades, status. Mas o favor de Deus vale mais do que qualquer trono terreno. E Deus fez bem as parteiras. A voz de Deus no ordinário. Sifrá e Puá não sabiam que estavam entrando para a história. Elas estavam só, fazendo seu trabalho. Mas Deus estava ali. Ele não apareceu com trovões nem anjos. Ele apareceu através da consciência viva daquelas mulheres. Deus ainda fala nas pequenas decisões. No que você decide em segredo. Em como você trata o próximo. Em quem você escolhe proteger. Deus se revela em ações escondidas e recompensa em dimensões eternas. Seja parteira da vida, não do sistema da morte. Hoje, você pode ser Sifrá, pode ser Puá. Quando você ouve o choro de alguém e não vira o rosto. Quando você planta dignidade onde o mundo plantou dor. Quando você se levanta em silêncio para proteger o que é justo. Quando você teme a Deus mais do que teme o sistema. Você se torna parteira do reino de Deus. Essa é a história de Sifrá e Puá. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Deus da vida, da justiça e da verdade, hoje eu me coloco diante de Ti, como Sifrá e Puá se colocaram diante do perigo, com temor ao Teu nome e amor pela Tua vontade. Num mundo onde muitas vezes o mal é celebrado e a vida é desprezada, eu peço, me faz instrumento da Tua luz. Quando eu estiver diante da injustiça, me dá coragem para não me calar. Quando eu estiver cercado de pressão, me dá sabedoria para permanecer fiel. Quando o sistema disser para ignorar o choro dos inocentes, me ensina a ser aquele que estende as mãos e traz consolo, proteção e vida. Senhor, não tenho coroa, não tenho trono, não tenho poder, mas tenho um coração disposto. Como Sifrá e Puá, quero ser fiel nas pequenas escolhas. Quero ser ponte de esperança onde só há dor. Quero proteger o futuro, mesmo que ele ainda esteja em forma de semente. Que meu trabalho, por mais simples que pareça, seja parte do Teu plano eterno. Que minha integridade, mesmo no anonimato, seja um testemunho do Teu reino. Senhor,
Eu te entrego meus medos. E recebo de ti coragem. Te entrego minha fragilidade. E recebo tua força. Não quero ser parte do sistema que mata. Quero ser parteiro da vida. Um portador da tua graça e da tua verdade. Assim como recompensaste Sifrá e Puá. Com paz, com família, com dignidade. Recompensa também a todos os que hoje lutam em silêncio por aquilo que é certo. Em nome de Jesus, o maior defensor da vida, o libertador de todas as opressões. Amém.